segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominar. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Deles João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois, por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus perguntou aos apóstolos, ao povo que estava ao redor, sobre João Batista, que testemunha acerca dele, né? Foi enviado para anunciar que ele viria, que ele estava já no mundo. E o que fostes ver no deserto? Um homem vestido com roupas bonitas, elegante, enfeitado de ouro. Quem veste assim mora no palácio dos reis. Mas que fostes ver? Um caniço, por acaso, agitado pelo vento, que tem fantasmas por aí? Não. Vós fostes ver um homem, e entre os nascidos de mulher não existe ninguém maior que João Batista. Aí, hoje é o Natal, a pergunta é: o que fostes ver no presépio? Um esplendor de luzes, onde estava vendo a missa lá em São Pedro, no Vaticano, que eu conheço muito bem, todos aqueles esplendores, etc., aqueles desfiles,
de roupagem, e o povo assim, embevecido, acha um grande espetáculo, não é? No mundo, o que fostes ver no Natal? Mercado cheio, gente correndo para presentes, shopping, luzes. E o mundo acha que é o Natal. Ou me engano. Papai Noel, o máximo, um pouquinho de poesia, não faz mal. Um Papai Noel que chega de trenó, com a neve até nos trópicos. Entendeu? E o mundo acha que Natal. O que fostes ver no presépio? É uma criança. E naquela criança está tudo o que foi lido nas leituras. E ele existia, olhando aquela criança. Esta é a meditação que se faz para depois ver e examinar claramente aquilo em que nós acreditamos. Né? Porque está muito claro as leituras. Né? Ele existia, aquela criança visível, dizia uma santa, mas também os outros, e também João Batista. Deus ser invisível, nunca ninguém viu a Deus. Mas o seu primogênito, que estava no seio de Deus, ele não o manifestou. Então nós podemos contemplar Deus. Podemos contemplar. É só crer. Exteriormente, os nossos olhos físicos não vão contemplar nada. Vão contemplar uma criança. Ao máximo, um pouco de ternura, um pouco de poesia. Foi colocado na manjedoura porque não havia lugares, etc. Era uma coisa normal para gente pobre. A caminha do meu irmão, primeiro irmão que faleceu ano passado, foi uma manjedoura. Porque meus pais moravam num quarto onde tinha o burro também, que além do mais aquecia. Tinha palha e tinha a manjedoura onde o burro comia. Não tinha caminhas, quartinhos preparados. Não tinha possibilidade. E ele foi colocado na manjedoura. Então não é tanta poesia o fato de Jesus ter sido colocado numa manjedoura. Era a realidade de uma vida simples. Então precisa despir um pouquinho o Natal da fantasia para a gente cair mesmo na contemplação de muitas perguntas que nós não temos respostas, mas que nele nós temos respostas. De onde viemos? Não tem esta pergunta? Por que vivemos? Não tem esta pergunta? Para onde vamos? Ou são perguntas de alta filosofia? Eu acho que estas perguntas se fazem nos botequins onde se toma pinga, não? Eu acho que são as perguntas mais comuns e mais simples do ser humano. E nesta criança que é um ser humano, como nós somos seres humanos, aí que entra. A nenhum dos anjos termina a história, vamos pelo fim para depois chegar ao começo. Fala na carta aos Hebreus, a nenhum dos anjos resplendorosos, maravilhosos, etc., fantasia, um monte de livros sobre os anjos,
o que eles fazem, o que eles cuidam das crianças, que caem no fogo, não se queima, eu anjo de guarda para cá, anjo de guarda para lá, aí por diante, entendeu? Não estou diminuindo esta parte dos anjos que Deus sabe porque fez e o que ele tem que exercer no mundo. Mas a nenhum dos anjos Deus disse: senta-te à minha direita. A nenhum dos anjos. Ele falou a um ser humano, que era o seu filho: senta-te à minha direita. Então o destino daquela criança que nós vamos contemplar, aí começa a mudar o nosso Natal. O destino daquela criança que está numa manjedoura, simples, pobres, não miserável, simples. Não era meninas de rua, também naquela época não tinha gente de rua, tinha pobres que pediam esmola, mas vivia todo numa comunidade, entendeu? Entende? E aquele menino é destinado por Deus a um lugar superior aos próprios anjos, que tanto nós admiramos, de se sentar à direita de Deus. Não somente isso, mas aquela criança depois vai falar ao mundo. E por muitos modos e de muitas maneiras, durante 1000 anos, Deus falou ao povo de Israel através dos profetas. E a gente procura mais uma vez estes livros sagrados. Depois começa a misturar evangelhos apócrifos. Você estava me contando, porque fala da maternidade, este aqui. Eu li uma vez, gostei disso, experiência minha pessoal. Maria Valtorta, não sei se vocês ouviram falar. É uma vidente que eles dizem, que faleceu nos anos 50 lá. Ele escreveu detalhadamente. Até eu li porque um professor de Mariologia, de Maria, lá em Roma, que era grande professor quando eu estudava também, ele falou dela com muito carinho, muita coisa. Então me interessou ler. 13 volumes, mais ou menos, de 1000 páginas cada volume, onde conta antes da vinda de Cristo, acho que deve ter até alguma tradução em português, Maria Valtorta. E lindo, lindo de morrer. Você tem que ver a cena do Calvário, por exemplo, quando os guardas injuriavam Cristo, que estava na cruz, estava chateando ele, e ele, como tinha sido uma prostituta, a Madalena, respondeu com palavrão mesmo, mandou eles àquele lugar e aí por diante. Entende? Cena verdadeira, que humanamente te comove e te faz presente. Mas depois que terminei os 13 livros, quer dizer, 13.000 páginas, sabe o que ficou dentro? Aquele pouquinho que eu li no Evangelho era suficiente para compreender a pessoa de Cristo. Quer dizer, fantasia nós podemos criar, mas o que Deus deixou nos livros sagrados é o essencial para o ser humano. O que ele conta da vida do filho dele é o essencial do ser humano. Aí nós vamos ver aquela criança que depois ele cresce. E de tantos profetas que falaram, de tantos anjos que interviram na história dele, o anúncio a Maria, o anúncio a José para tomar Maria como esposa, porque não tinha sido estuprada, como alguns inventaram, que Maria foi estuprada por um legionário romano, aí engravidou. Não sabiam dessa? É uma das tantas. É uma das tantas. Maria foi estuprada por um legionário romano. Aí José, por compaixão, aceitou a criança que era
dela e disse que era o Filho de Deus, e inventaram a história. Entre as tantas histórias que os homens criam, para mistificar a coisa. Então, ele falou, por meio desta criança, com todos os anjos, repito, a visão mais simples da pessoa. O mundo científico se movimentou. Ontem mesmo eu finalmente vi no relance, uma cena onde os reis, os magos, eram os caldeus. Os caldeus, eles estudavam astronomia. E só para vocês terem uma ideia, o que era o estudo da astronomia naquela época, é só considerar a arquitetura das pirâmides, que ainda a ciência moderna não consegue entender como estão aprumados daquele jeito, quais instrumentos eles tinham para levantar as pirâmides, coisas incríveis. Mas era tudo feito através do estudo da astronomia e das estrelas. E eles estudavam o movimento das estrelas. Por quê? Porque tudo foi feito pelo Verbo, através do Verbo. E tudo lhe pertence. Naquela criança está a história de Deus. A história de Deus. Não é a história dos homens, simplesmente. Está a história de Deus. Aí, eles, através dos estudos das estrelas, tinham conhecimento através dos mapas, por onde percorria a distância entre as estrelas. Não é difícil como os navegantes se dirigiam no mar através do Cruzeiro do Sul ou da estrela polar, no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Não é tão difícil entender isso, não é? Mesmo assim, nós inventamos poesias, a estrela que vai na frente, que guia. Não, era a ciência que queria descobrir o autor de toda a criação. E está tão claro, só crer no Evangelho, não é? Tudo foi feito por Ele. Então, quando você olha naquela criança no presépio, estava quase para falar um palavrão no sentido positivo. Puxa vida, aquela criança lá não é um prêmio Nobel, não é nada. Ele criou toda a harmonia deste universo. Gente, é isto que nós devemos contemplar. O que fostes ver no presépio. Vocês estão vendo o autor de toda a criação. Não somente. Mas toda esta criação depois lhe pertence. Mas como? Uma criança que não tinha lugar nos palácios dos reis, não tinha lugar onde nascer, nas hospedarias. Tudo lhe pertence, mas que raio de mistério é este aqui? Um rico que é pobre, que é isso? Tudo lhe pertence. Mas veio, pior ainda, não que era seu, a terra. Se tudo lhe pertence, a terra lhe pertence. Veio no meio daqueles que eram seus, os seres humanos. Mas não o receberam. O mundo tem medo de Deus. Temos medo de perder. É como um doente grave que tem medo do cirurgião. Assim o mundo. O mundo prefere
Quando eu digo mundo, digo a nossa mentalidade, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de entender a vida. Nós preferimos viver cegos para não enxergar a verdade. Porque a verdade não está em nós, porque nele estava a vida. Bom, o que é a vida? Aí que vem a segunda pergunta. De onde viemos? Nós meditamos aquela criança que veio de Deus, que existia no comecinho, antes que tudo fosse criado. Para que vivemos? Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. O que quer dizer isto? Nele estava a vida. Nós procuramos, na nossa maneira de entender, as coisas da vida. Por isso que preferimos o Papai Noel a Jesus Cristo. Porque Papai Noel nos dá presentes. Quando eu era criança, pelo menos tinha costume, agora deve ter mudado também, eram costumes antigos, de gente simples do campo. Você colocava as meias, não era Belém no Natal, porque não existia este Papai Noel. Existia a bruxa boa, a bruxa má que trazia os presentes. Então você tinha que pendurar uma meia, para quem tinha meia, porque às vezes nem tinha meia. Entendeu? Para pendurar, aí colocava o carvão, o cinza, dependendo da sua conduta, pelo menos era um exame de consciência. Alguma bala, algum chocolate, aí cada um perguntava. E os pais colocavam para indicar aos filhos como eles tinham se comportado durante o ano. Dependendo do que achava na meia, era o exame de consciência do filho. Mas nós mudamos tudo, agora é tudo de presente, é tudo bonitinho, é tudo direito. Na Constituição brasileira tem 77 vezes a palavra os direitos. Me parece que 2 vezes os deveres. Agora é tudo devido, é tudo direito. Desde que começaram os direitos humanos na Revolução Francesa. Até o direito de ofender o outro. Que é aquele jornal que ofende e coloca Maomé como um cachorro. Quem de nós gostaria de ver a própria mãe numa fotografia no puteiro? Vamos ser sinceros. Até o direito de ofender nós temos. E o outro não tem. Então agora é tudo direito. Não, a vida é outra coisa. Porque é uma coisa muito séria. Você não tem o direito de comer. Você tem o direito de se alimentar. E os pais têm o dever de dar comida sadia para os filhos, para não dar porcaria. Então nele estava a vida. Mas é mais ainda. A vida era a luz dos homens. Então, para a gente procurar a luz da vida, o que temos que procurar? Ele. Porque nele está a vida. E isso não precisa ir muito longe, gente. Pela fé não precisa fazer filosofia, porque a fé vai muito além da filosofia. Porque a filosofia, desde que eu estudei, foi o único 2 que tirei na minha vida como estudante. Queria saber o que era a filosofia, me pepinei tudo. Não entendi nada, entendeu? Tive que trabalhar mais 6 meses para tirar notas altas para equiparar a baixa que tinha naquele 2, entendeu? Aí, por quê? A filosofia é a busca da verdade. Errei, mas eu lembro.
é a busca da verdade, além das coisas. E aquela criança fala, eu sou a verdade. Então a verdade é uma pessoa. E que mistério existe? Se eu, através da minha inteligência, tenho que procurar a verdade, é um monte de livros, um monte de escolas, etc. Eu, um pobre ignorante, se eu encontrar Cristo, supero todos os filósofos do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Entendeu? Parece até aquela piada. Tinha num barco, você sabe a história? Do barqueiro, sabe, né? Você estudou Nietzsche? Não. Você estudou ciência? Não. Aí por diante, tudo, não. Então você é um pobre coitado. A certa altura chega uma tempestade, o barqueiro pergunta para ele, o senhor sabe nadar? Não. Então perdeu a vida inteira. Com toda a sua ciência. E para nós considerarmos a grandiosidade desta palavra, ele é a luz que ilumina todo homem que vê este mundo. Gente, é só analisar a natureza. Qual é a luz das plantas? Precisa do solo fértil. Precisa da temperatura. Precisa da chuva. Sem estes elementos, não vai para frente. Quem que ensinou as sementes a fazer essas coisas? Quem? A luz da vida. É a própria vida. Vegetal. Mas é uma coisa lógica, tá na cara, não é? Está na cara, só que nós não meditamos, não é? Que aí nós vamos subindo, do vegetal vamos aos animais. Qual é a luz dos animais para a reprodução? Para o cuidado com os filhotes. É preciso estudar teologia para isso, gente? Vocês me ensinam, graças a Deus, que eu sou mais simples do que eu, que tive que estudar um monte de coisas. Tive que meditar, olhando a natureza, para compreender certas coisas. Como cuidar dos filhotes, gente? Até que ponto acompanhar os filhotes e soltá-los quando eles são capazes para viver sozinhos? A vida. Existe uma lei da vida. A vida é a luz de todos os movimentos dos bichos, desde a reprodução até a criação. Não sei se inventaram, tem tanta coisa para cachorro agora. Será que tem alguma na pediatria? Não, porque é coisa de criança, de cachorrotria deveria ser, sei lá. Tem alguma sala de parto para os cachorros agora? Não inventaram agora? Já inventaram? Estamos bem feitos, viu? Tem plano de saúde, tem cemitério. Como? Tem plano de saúde, tem cemitério. Tem plano de saúde para cachorro e tem cemitério. Mas você está aqui para reprodução? Não tem. Tem. Com plano de saúde já vai também. Tá bom. É o universo inteiro que reproduz tantos bichos. A vida é a luz dos olhos. Vamos subindo um degrau. Nós não somos simples animais. O que é que nos falta? O que é que nos falta, gente? Ele é a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Por isto que o Deus
Primeiro fala pelo próprio Filho, não fala pelos profetas. Se você lê o Evangelho, gente, é o próprio Deus que fala. É o próprio Deus que fala. Porque aquele homem, aquele carpinteiro, era Deus. E os valores da vida que ele coloca, eu me admiro como cristãos católicos que dizem que são religiosos, mas são burros de pai e mãe. Teve padres, quando eu era estudante, que como o comunismo pregavam a justiça social, abandonaram o sacerdócio para entrar no comunismo. Até o editor-chefe do Observatório Romano, que é o jornal do Vaticano, na época de Paulo VI, abandonou. Ele era o editor-chefe do jornal do Vaticano. Abandonou. Porque achava que o sistema comunista criava mais justiça no mundo. Um homem que era santo, também daquela época, Lapira, um convertido, era um convertido, santo. E ele foi visitar a Rússia. Agora se fala tanto de ecumenismo. Em 1956, este homem, que tinha um único terno, morava de graça num quarto do mosteiro lá em Florença. Ele, como prefeito de Florença, morava num quarto lá. Ele conseguiu reunir todos os prefeitos das maiores cidades do Mediterrâneo, comunistas, não comunistas, ateus, né? E convidou todos a rezar o Pai Nosso, lá em Florença. E quando ele foi à Rússia, ele foi convidado para falar no Politburo, que é o parlamento russo, e ele falou claramente: meus amigos, vocês me convidaram como amigo, eu vim aqui. Esse sistema, no auge do comunismo, 62, eu sei isto porque ele fazia o seu apostolado em comunhão com 3.000 freiras de clausura. E tem um livro assim, Cartas para as Claustrais, onde ele contava as viagens. Então ele conta esta viagem, não ouvi de outros. E ele falou lá em Moscou, 62, quando a Rússia tinha superado os Estados Unidos, lançando primeiro o Sputnik, e depois lançando o primeiro homem no espaço. Quando parecia uma superpotência. Tá? Esse sistema vai ruir. Porque o desejo de justiça pode existir no coração dos homens, como o desejo de felicidade existe no coração dos homens. Mas isto é porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas quem alimenta a justiça e alimenta a felicidade é o próprio Deus. Não é uma ideologia. Ideologia não existe. É o próprio Deus. É somente onde está Deus que existe justiça. Porque onde está Deus existe amor. Nós temos as consequências históricas de como ruiu todo o sistema comunista. Com a convicção dele. Até um amigo dele, isso eu li recentemente, foram visitá-lo lá em Florença, falaram: o sistema comunista está invadindo o mundo, está ocupando o mundo. Onde teve a história de Cuba, etc., que ainda temos os resquícios agora, não? Entendeu? Está invadindo o mundo, ele vai, como agora, na Europa, tem medo dos muçulmanos. Não sei por que tem medo. Por quê? Tem medo.
Porque criaram uma sociedade materialista que chama de cristã. Este é o medo. Criaram uma sociedade materialista que chama de cristã. Deus não tem medo da escuridão, porque Deus é luz. Pode vir a escuridão que quiser. Pode vir as nuvens que quiserem. O sol vai continuar brilhando lá. As nuvens passam, o sol fica. As manias dos homens passam. Deus fica. Então, Ele é a luz que ilumina todo homem. E uma sociedade justa entre nós só pode existir. Vou falar? Tenho que falar para mim. Quando cada um de nós chegar a ter Deus no coração e se fazer como Deus, servo de todos. Não quando eu reclamo os meus direitos, mas quando eu reclamo o meu direito de ter tanto amor para servir a todos. É loucura. Ou eu sou louco, Deus é louco. Mas Ele é a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. E fora dele, sabe que existe? A morte. Que nele foi feita a vida. Aí nós temos o princípio de todo o anúncio, a árvore da vida no paraíso terrestre, a árvore da vida na cruz, a árvore da vida no ponto final da humanidade e da criação, onde não haverá mais nem tempo, nada, porque existirá a árvore da vida no meio da humanidade. E sabe quem é esta árvore da vida? Tem um nome, é aquela criança. Ele é a árvore da vida. Ele é a vida. Se nós procurarmos a vida, procuramos a Ele. Se procuramos as coisas da vida, é bom procurar o Papai Noel. Aí todo ano temos que renovar o Papai Noel. Mas se procuramos a vida, não precisa renová-lo todo ano. Porque todo dia é Natal. Todo dia a vida vem, todo dia a vida se comunica, todo dia a vida cresce, todo dia a vida se manifesta. Creio em Deus Pai, todo